que tem o tempo por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidoras e servidores deste Poder Legislativo, demais pessoas que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira, aqui ou pela TV da Assembleia e pela Rádio Digital. Eu vou dedicar o pronunciamento desta manhã para homenagear um grande catarinense que, se tivesse vivo, teria completado ontem, dia 13 de março, 110 anos de vida. Chamado Manuel Alves Ribeiro, conhecido pelos seus amigos e companheiros como Seu Mimo. Nasceu na pequena cidade de Maruí, no sul do estado, e ainda muito jovem veio morar na grande Florianópolis, ou em Florianópolis. Foi operário na construção da ponte Hercílio Luz. Então nós estamos falando de um cidadão catarinense, de um militante comunista brasileiro, que ajudou a construir a ponte Hercílio Luz, que foi inaugurada em 1926 e que faz algumas décadas que já está em desuso, né, por excesso de uso. Né? Então estamos falando de uma pessoa que, como faleceu em 1994, 29 de setembro, viveu e militou durante 7 décadas do século XX e do século passado. E a foto do Seu Mimo, que era natural de Maruí da Laguna, aliás, Maruí, próximo de Laguna, mas que se tornou também um manezinho, né, aqui de Florianópolis, já desde a primeira juventude. Na década de 30 ainda tornou-se militante comunista, ingressando no Partido Comunista Brasileiro. Quando faleceu em 94, morava há cerca de 10 anos na Tapera, numa casa que ele mesmo construiu, que servia evidentemente como sua residência e também para abrigar militantes que precisassem de descanso ou recuperação das condições de saúde. E todos nós aqui podemos imaginar que no começo da década de 80, ainda na década de 80, muitos militantes de esquerda precisavam de um espaço para recuperação física ou até psicológica em virtude do processo da ditadura pela qual se tinha passado, deixando bastante sequelas, né, em muitos militantes de esquerda, ou militantes pela democracia, na década de 70, na década anterior, evidentemente que fenômeno que foi até a década de 80. Seu Mimo, assim como os outros grandes lutadores do povo, não são lembrados pela mídia, nem em cerimônias requintadas, ou mesmo nas confrarias da classe dominante. E nem poderia ser, visto que sempre combateu o tipo de sociedade dividida em classe dominante e em classe dominada. Seu Mimo era comunista, e isso explica sua ausência nas altas rodas da sociedade do seu tempo, e do nosso tempo ainda. Mas seu Mimo era um grande, desses imprescindíveis para a sociedade aonde vive. Para se ter uma ideia, e buscando um pouquinho da história, também para a gente não esquecer e fazer de conta que estamos no outro mundo, no outro tempo. Já na década de 30 do século passado, portanto há 80 anos, o jovem Manuel Alves Ribeiro, Seu Mimo, era militante e enfrentava, aqui nas ruas de Florianópolis, ele, evidentemente, somando junto com as forças populares da Aliança Nacional Libertadora, esforços na luta contra o nazifascismo que se expandia pelo mundo. Porque a gente adquiriu na escola, e inclusive na história oficial contada por todos,
a gente absorveu a ideia de que o nazifascismo foi um fenômeno circunscrito à Europa. E isso também está errado. Aqui no nosso país, aqui no nosso estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, evidente com mais força do que em outras regiões do país, a ideia, a ideologia nazifascista fez os seus estragos. Tinha, inclusive, legiões de seguidores. Aliás, o próprio partido nazista alemão tinha células em Santa Catarina e em outros estados do sul do Brasil e do sudeste. Mas a Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado, né, que pretendia ser um nazifascismo caboclo, brasileiro, né? Uma ideia, uma ideologia, ou a mesma ideologia embutida, mas para a realidade, adequada para a realidade brasileira. E se fizeram partido político e pretenderam mais, pretenderam se fazer forças armadas, pretenderam fazer exército. E andavam, inclusive, uniformizados. Os agentes, ou militantes, se é que dá para usar esse termo, da Ação Integralista Brasileira do Plínio Salgado. Usavam camisa verde, né, uniformizados, e desfilavam. Teve anos aqui no começo da década de 30 até 35, que desfilavam uniformizados na rua das cidades, inclusive na nossa capital açoriana, Florianópolis. Não só em outras cidades, mas também aqui na capital. E Manuel Alves Ribeiro, esse militante comunista do qual estou falando, era um dos que combatia, inclusive entrava em confronto físico com essas forças reacionárias. Participou, o seu Mimo, assim como o conjunto enorme de outros militantes do Partido Comunista naquele período e da Aliança Nacional Libertadora, da coleta de assinaturas para que o Brasil declarasse sua inimizade com Hitler. O Brasil, de Getúlio Vargas, inicialmente simpático ao nazifascismo. Os comunistas brasileiros e o seu Mimo participaram do processo de enfrentamento desse trabalho, da coleta de assinaturas, para que o Brasil se colocasse a favor dos aliados e contra o nazifascismo. Inclusive de abaixo-assinado para que brasileiros fossem lutar na Europa para combater o nazismo. Vale registrar que a Força Expedicionária Brasileira, muitos deles eram inclusive jovens militantes de esquerda que foram com a ideia de ajudar a humanidade a se livrar do nazismo. Manuel Alves Ribeiro foi vereador na cidade de Florianópolis no final da década de 50. E teve, evidentemente, a sua história na Câmara Municipal. Em seguida, 64, o golpe de 64, e 20 anos de ditadura, como todos os outros militantes de esquerda, foi perseguido e, inclusive, preso, estando vários anos na clandestinidade. Seu Mimo escreveu um livro autobiográfico chamado Caminho, e nesse livro ele conta, evidente, resumidamente, um pouco da sua história, da sua vida, mas não é uma história da vida dele, é uma história do povo pobre do seu tempo. O livro Caminho, que aliás precisa e é bom que seja lido por todas as pessoas que tenham alguma curiosidade de saber uma versão da história do passado que não é contada por aí, e especialmente pelos jovens ou adultos que queiram trilhar o caminho de construção da sociedade nova. O livro Caminho conta a história de 70 anos de luta do povo brasileiro. Precisa ser lido. Pela minha geração, que tem no seu Mimo uma referência de abnegação, de disciplina, de coerência e de coragem, pelas gerações dos atuais jovens e pelas gerações futuras. Então, faço aqui essa homenagem a esse grande companheiro, não apenas como um saudosismo,
mas também como uma forma de homenagear e de dizer que sim, a luta e a coerência pela transformação socialista da sociedade precisa ser feita, deve ser feita e continuará sendo feita, seguindo o... Mais 30 segundos. Só para concluir a frase, me faltou 5 segundos, senhor presidente, lhe agradeço. Então, esta luta pela transformação socialista da sociedade precisa continuar sendo feita e continuará sendo feita. Também seguindo a abnegação, o exemplo, a disciplina e a coerência de Manuel Alves Ribeiro, conhecido como Seu Mimo, um grande catarinense que seria muito importante que fosse mais conhecido pela história oficial. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o deputado Jailson Lima, por até 10 minutos. Meus cumprimentos, presidente Tom, os demais deputados dessa casa. Quero ressaltar hoje o Dia Internacional do Rim. Como médico que sou, faço esse registro tendo em vista que o Brasil é um dos países que mais faz transplante de rim no mundo e que